Imagine construir um dos edifícios mais famosos do planeta, justamente ao lado de um rio. Agora imagine que esse edifício seria gigantesco, feito principalmente de mármore e teria de permanecer estável por séculos. O problema é que, naquele lugar, o solo não era exatamente confiável. E foi aí que os construtores do Taj Mahal fizeram algo surpreendente. Em vez de simplesmente apoiar o monumento no terreno, eles criaram uma fundação formada por poços, pilares e arcos para distribuir o peso da construção. E tudo isso aconteceu no século XVII, sem concreto armado, sem aço estrutural e sem as máquinas que hoje usamos em grandes obras. Mas essa é apenas uma parte da história. A história começa em 1631, quando Mumtaz Mahal, esposa do imperador mogol Shah Jahan, morreu durante o parto de seu 14º filho. Devastado pela perda, Shah Jahan decidiu construir um mausoléu que preservasse sua memória. As obras começaram em 1632, em Agra, às margens do rio Yamuna. O mausoléu principal ficou pronto em 1648, enquanto outras partes do complexo foram concluídas posteriormente, por volta de 1653. Mas antes de erguer a famosa cúpula branca, havia um problema muito mais importante: o chão. O Taj Mahal foi construído na margem direita do rio Yamuna, e colocar uma estrutura monumental tão próxima de um rio significa lidar com um terreno onde água, solo e estabilidade estão diretamente relacionados. A solução encontrada pelos construtores foi extraordinária para a época. Uma pesquisa publicada no periódico Proceedings of the Institution of Civil Engineers identificou um sistema de fundação formado por poços, arcos e pilares, construídos com blocos de pedra, tijolos e argamassa resistente à água. A lógica era parecida com criar uma enorme rede subterrânea, capaz de receber e distribuir as cargas. Os poços funcionavam como elementos profundos da fundação. Sobre eles, eram construídos pilares e arcos, criando uma estrutura capaz de distribuir o peso do monumento para diferentes pontos do terreno. E existe um detalhe ainda mais curioso. A fundação precisou ser projetada especificamente para as condições da margem do rio. Ou seja, antes de pensar na beleza do Taj Mahal, os construtores precisaram resolver um problema invisível, que ninguém consegue perceber quando olha para o monumento pronto. O mais impressionante é que a maior parte dessa engenharia está escondida. Você olha para o Taj Mahal e vê mármore branco, mas por baixo existe uma estrutura completamente diferente. O próprio material utilizado na construção também revela a escala do empreendimento. O mármore branco veio de Makrana, no atual estado indiano do Rajastão, enquanto pedras utilizadas nos trabalhos decorativos foram trazidas de diferentes regiões. O complexo reúne mármore, arenito vermelho e incrustações com pedras preciosas e semi-preciosas. E então aparece outro desafio: como construir um edifício tão simétrico sem que ele parecesse pesado ou instável? A resposta está em praticamente cada detalhe. O mausoléu foi organizado em torno de um eixo central, com uma composição extremamente simétrica. No centro está a grande câmara octogonal, cercada por outras salas e portais. Acima dela surge a enorme cúpula, enquanto 4 minaretes independentes ocupam os cantos da plataforma. Mas os minaretes escondem um detalhe que quase ninguém percebe. Eles não são perfeitamente verticais. Eles foram construídos com uma pequena inclinação para fora. A explicação mais aceita é que isso ajudaria a fazer com que, em caso de colapso provocado por um terremoto, os minaretes caíssem para longe do mausoléu e não sobre ele. Ao mesmo tempo, essa inclinação contribui para a percepção visual de equilíbrio do conjunto, ou seja, até aquilo que parece apenas decoração possui uma lógica estrutural. E existe outra decisão arquitetônica brilhante. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o mausoléu não foi colocado exatamente no centro do jardim. Ele foi deslocado para uma das extremidades. Essa escolha cria uma perspectiva muito mais profunda quando o visitante se aproxima pelo eixo principal. É por isso que o Taj Mahal parece mudar de tamanho conforme você se aproxima. A arquitetura foi planejada para controlar não apenas as cargas e os materiais, mas também a percepção humana. E talvez seja justamente isso que torna o Taj Mahal tão impressionante. Ele não é apenas uma construção bonita. É uma combinação de engenharia, arquitetura, matemática, materiais e percepção visual, construída há quase 4 séculos. Quando você olha para aquele enorme domo de mármore, pode imaginar que o segredo está naquilo que aparece. Mas uma das maiores façanhas está justamente naquilo que ninguém vê, a fundação escondida sob seus pés. E agora eu quero saber de você.
Se tivesse que escolher, o que mais impressiona no Taj Mahal? A beleza da arquitetura ou a engenharia escondida por baixo dela? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de descobrir como as maiores construções do mundo realmente funcionam, deixa o like, ativa o hype e se inscreve no canal. Porque a próxima obra pode parecer impossível, até você descobrir como ela foi construída.